Seja muito bem-vindo, meu criminalista, minha criminalista. Estamos aqui nesse canal para falar sobre direito penal e principalmente para te ajudar a passar na prova da ordem. Hoje a gente vai falar sobre ação penal. Eu sou o Marcos Fonseca, fui aprovado na OAB 40 e ainda no nono período. Simbora. Vamos lá. Inicialmente, o conceito de ação penal é o direito de invocar a prestação do Estado em matéria penal. Ou seja, é você começar uma ação, é você chegar com o Estado e falar assim: Estado, trabalhe. Estado, vamos investigar esse crime, investigar esse criminoso e vamos achar a pena para esse cara depois. E ele tem que ser condenado. Ele tem que, enfim, o processo tem que funcionar para ele. O nome disso se inicia tudo isso com a ação penal. Próximo. Existem tipos de ação penal. A primeira é a ação penal pública incondicionada, depois tem a ação penal pública condicionada à representação, depois vem a ação penal privada e dentro dela, que é uma subpartição, existe a ação penal privada, subsidiária da pública. Vamos lá, aqui eu faço um mapa das ações penais que se inicia da seguinte maneira. A ação penal, ela se subdivide em pública e privada, e a pública se subdivide, por sua vez, em incondicionada e a condicionada à representação, e as duas são propostas pelo Ministério Público por meio da denúncia. A peça que o Ministério Público utiliza para conseguir ingressar no juízo e pedir ao juiz uma resposta acerca de um crime se chama denúncia, certo? Por outro lado, existe a ação penal privada, que inicialmente é exclusiva, depois pode ser exclusiva, pode ser personalíssima e pode ser subsidiária. A gente vai entrar em cada uma delas depois. E todas essas três modalidades de ação penal privada, elas são oferecidas pelo ofendido ou por seu representante legal. E fazem por meio do quê? Por meio de uma queixa-crime, que é a peça da OAB. Simbora. Vamos lá. Quando a gente fala de ação penal pública incondicionada, significa dizer que eu não preciso de nenhuma outra autorização para conseguir ingressar, para permitir que o Ministério Público ingresse no juízo acerca da responsabilização penal de um cidadão que cometeu determinado crime. Significa, em termos bem simples, vamos lá. Não precisa de autorização. Se a vítima falar assim, eu não quero, não interessa, vai. Ação penal pública incondicionada. Vamos lá. A gente chama ela aqui de APPI e a vítima não precisa querer. Quem faz é o Ministério Público. E a regra do Código de Processo Penal é justamente essa. A regra do Código de Processo Penal é APPI, Ação Penal Pública Incondicionada. De outro lado, a gente tem a Ação Penal Pública Condicionada à Representação, que é aquela em que a vítima tem que querer. E ela tem que expressar a sua vontade, ela tem que expressar a sua autorização para que o Ministério Público, para que o Estado investigue determinado crime. E sem vontade, sem essa expressa manifestação de vontade da vítima, sequer pode se iniciar um inquérito policial. Lá no inquérito, eu já trabalhei em delegacia, sei como é que é um termozinho chamado termo de declaração. Termo de declaração não, termo de representação. É ele que a vítima vai lá, assina e fala, olha, eu quero que esse indivíduo seja responsabilizado por esse crime. E olha só que interessante, isso está previsto no artigo 24 do Código de Processo Penal, na segunda parte. A lei vai falar mediante representação. Ou seja, se um determinado tipo penal, um determinado crime, não tiver escrito no seu caput ou nos seus parágrafos, nos seus incisos, nas suas alíneas, a seguinte observação: somente se procede mediante representação, significa que, por exclusão, esse crime ele é iniciado por meio de uma ação penal pública incondicionada. Mas se houver nos seus artigos, nos seus parágrafos, o seguinte termo, a seguinte frase, somente se procede mediante representação, significa que este crime é de ação penal pública condicionada à representação. Por que pública? Porque é o Ministério Público que faz. Por que condicionada? Porque necessita de uma representação. E é só depois dessa manifestação de vontade é que o MP faz a sua denúncia. Vamos lá, está aqui a representação. Qual é a natureza jurídica, então, da representação? Primeiro, ela é uma condição de procedibilidade. Ela é uma condição imprescindível para que o Ministério Público possa emitir a sua denúncia e então iniciar a busca, a procura da justiça em relação a alguém que cometeu determinado crime. Vamos lá. Quem são os titulares? Está no artigo 24
Parte final do Código de Processo Penal. É o ofendido, o representante legal. Se o ofendido for menor de 18, é o representante legal ou o mentalmente enfermo. Nessas duas hipóteses, é o representante legal que tem que fazer a representação, assinar a representação. Mas existe a hipótese do ofendido morrer. O que acontece? Esse direito de representação então passa para o CAD, que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, previsto no artigo 24, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Tem um prazo decadencial. O que significa esse prazo decadencial? Significa que a partir daquele momento pode se escolher um prazo em prazo corrido, tá? Não para, é direto. E ao término desse prazo você perde o direito de fazer determinada coisa. Esse aqui é o prazo decadencial da representação, que é 6 meses, ou seja, 6 meses da autoria, da ciência da autoria. Ou seja, passou esse prazo, você extingue a punibilidade. Ou seja, vamos lá, o prazo decadencial é de 6 meses. No momento em que eu conheço o autor de determinado crime. Se eu não conheço, não começou a contar esse prazo. Além disso, temos a retratação. A retratação da representação é o seguinte: eu posso me retratar de determinada representação até o momento do oferecimento da denúncia. Se a partir do oferecimento da denúncia eu quiser me retratar, eu não posso mais, porque eu já iniciei a ação penal. Porém, existe uma situação que ocorre no âmbito de violência doméstica contra a mulher, que é a retratação perante o juiz. Se a mulher, alvo de violência doméstica, quiser abrir mão da sua representação antes da denúncia, ela tem que falar sobre isso, se manifestar acerca disso em uma audiência específica e especialmente destinada a esse fim perante o juiz, certo? E é incabível a renúncia tácita. É incabível, nestes casos, a renúncia tácita. Ou seja, por exemplo, a ausência da mulher nesta audiência. Se ela faltar, isso pode ser interpretado no prejuízo dela? Negativo. Não significa renúncia tácita. E 2, é inconstitucional a designação de ofício desta audiência. Ou seja, o juiz não pode iniciar e pedir e marcar e designar essa audiência sem que a parte tenha pedido. Esse entendimento de inconstitucionalidade foi prolatado pelo STF. As consequências da ausência. Quais são as consequências da ausência da representação? A primeira é a rejeição da denúncia. Eu vou colocar essa página aqui que fica melhor. Quais são as consequências? A rejeição da denúncia conforme o artigo 395(2) do CPP. Essa tese é uma tese de resposta à acusação, que é uma das peças que você tem que fazer dentro do escopo de peças da OAB em penal. Então, a rejeição da denúncia é uma das teses e é uma das consequências que a ausência de representação traz. E essa é uma tese de direito processual. Significa que eu não atinjo propriamente o direito ali, mas eu atinjo a forma como ele está se dando. Então, eu coloco dentro do meu petitório defensivo alguma tese relacionada à rejeição da denúncia quando eu percebo que não há representação. 2. A segunda consequência da ausência da representação é justamente a nulidade do processo, conforme o artigo 564(3)A do CPP. E essa tese ela é utilizada quando você vai trazer dentro das peças de memoriais e apelação, que é quando o processo já está em andamento. O processo estando em andamento e você tem que se manifestar por meio de memoriais ou depois da sentença, por meio de uma apelação, você pede a nulidade do processo porque não há a representação do processo. Simplesmente a manifestação da vontade da vítima ou do seu representante legal. E 3. A terceira consequência da ausência de representação é a decadência do direito da representação, se feita após os 6 meses. E por consequência, a verdadeira consequência mesmo é a extinção da punibilidade. Então a gente poderia dizer o seguinte: são 3 consequências. A primeira, rejeição da denúncia. A segunda, nulidade do processo. E a terceira, extinção da punibilidade. Por quê? Porque a extinção da punibilidade ela decorre justamente da falta de representação depois de 6 meses. Se, por exemplo, o caso te oferecido ali fala assim, foi feita a representação? Sim.
mas foi feita dentro de 6 meses depois do conhecimento da autoria? Não. Nessa hipótese, eu ingresso com esse pedido, com essa tese de decadência do direito de representação, uma vez que foi emitida a representação depois do prazo de 6 meses e, nessa hipótese, decaiu o direito de representação e, por consequência, ocorreu o fenômeno da extinção da punibilidade, conforme o artigo 107, 4 do Código Penal. Essa é uma tese de direito material porque é a perda do direito, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a ação penal privada. A ação penal privada ela é proposta não pelo Estado, mas sim pelo ofendido, sim pela vítima, sim pelo seu representante legal. E ela é o seguinte, basicamente, o texto legal traz ali que ela somente se procede mediante queixa. Então a dica que eu dou aqui é o seguinte: você vai ler os artigos do Código Penal, ler ali alguns crimes, e você vai perceber que a maioria deles não vai ter uma frase assim, somente se procede mediante queixa. A maioria não vai ter isso, porque a maioria é de ação penal incondicional. Ação penal pública incondicionada. Porém, quando for condicionada, vai ter expressamente isso, e algumas outras terá dizendo mais ou menos assim: somente se procede mediante queixa. Esses crimes que estiverem escritos somente se procede mediante queixa, significa dizer que eles são ação penal privada. E queixa é justamente a ação, é o início da ação na esfera privada de um determinado crime. Queixa é a queixa-crime, é a ação que dá início ao processo. A gente vai chamar ela aqui de APP. Eu coloquei até um P a mais, mas é APP, Ação Penal Privada. E nela, quem oferece ao ofendido ou seu representante, que oferece uma queixa-crime. E o nome do autor, a vítima na realidade, o autor da peça, que é a vítima, se chama querelante. E o autor do crime, que é o sujeito passivo dessa peça, é o querelado. E na hipótese do representante e na hipótese do ofendido morrer, quem é que vem no lugar dele? O CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, exceto no artigo 236, parágrafo único do Código de Processo Penal, não, do Código Penal, que se refere a um crime em que um cônjuge foi enganado. Nessa hipótese especificamente, por se tratar de um crime cujo sujeito passivo do crime, aquele que sofre as penas daquele crime, é uma pessoa específica, que é o cônjuge enganado. Nessa hipótese, somente ele pode ingressar com a ação penal privada, certo? Vamos lá. Quando a gente fala de queixa-crime, ela tem um determinado prazo. Qual é o prazo, então, da queixa-crime? É de 6 meses do conhecimento da autoria. Esse prazo é decadencial, conforme o artigo 10 do Código Penal, e inclui o dia do começo e exclui o dia do final. E, por exemplo, se terminar em um domingo ou feriado, não prorroga para o dia útil seguinte, porque se estamos falando de prazo decadencial, ele corre em dias corridos. E se o autor da queixa-crime e, portanto, vítima, se ele tiver menos de 18, começa a contar do dia em que completar 18 anos. Mas isso é somente na hipótese de o seu representante não ter tomado ciência daquele crime anteriormente. Ou seja, se a vítima é menor de 18 e o seu representante não tomou ciência da autoria, o prazo se inicia quando a vítima faz 18 anos. Temos também a renúncia. A renúncia da queixa-crime. A renúncia pode se dar de duas maneiras, expressa ou tácita. E conforme a exposição aqui, a declaração, quando é expressa, é feita uma declaração assinada pelo ofendido, ou seu representante, ou seu procurador com special powers. Significa que não precisa de advogado, mas tem que ter poderes especiais concedidos por meio de uma procuração, dizendo que ele pode sim renunciar àquela queixa-crime. Mas também existe a renúncia tácita à queixa-crime, que é um ato incompatível com a vontade de exercer o direito. Por exemplo, é o ofendido, aquele que tem mais interesse em ver o autor do crime que foi cometido contra ele sendo responsabilizado, ou seja, seria o seu inimigo nesse ponto de vista, e ele convida para um casamento, ele convida para um bar, para conversarem, para dialogarem, coisas de amigos, coisas íntimas. Nessa hipótese, isso é um ato incompatível com a vontade de exercer o direito. Cadê a inimizade? Nesse caso aqui é uma coisa meio bélica.
Foi mal pela fungada, galera. Tô meio gripado aí. Mas assim, depois disso, a gente tem o recebimento de indenização. Uma pergunta muito interessante é: o recebimento de uma indenização, ou seja, uma reparação civil por causa de um crime cometido que exige uma queixa-crime, ou seja, uma ação penal privada. Se eu recebo uma reparação civil, isso configura uma renúncia do meu direito de queixa? Resposta: não. Não, porque conforme o artigo 104, parágrafo único, segunda parte do Código Penal, o recebimento de indenização não implica a renúncia. Porém, se ocorrer essa reparação civil dos danos por um crime de menor potencial ofensivo, neste caso, a composição civil implica na renúncia, conforme a Lei 9.099, que trata sobre os juizados especiais, certo? Então vamos partir então para o perdão. O que vem a ser o perdão no que tange a queixa-crime, no que tange a ação penal privada? O perdão não é a mesma coisa que a renúncia. A renúncia acontece antes do oferecimento da queixa. Ou seja, eu posso ingressar com a queixa-crime, mas eu renuncio a esse direito. Quando eu falo de perdão, a queixa-crime já foi oferecida. E então eu manifesto uma desistência do prosseguimento da ação. Certo? O perdão, inclusive, ele deve ser aceito. O perdão deve ser aceito por aquele que está sendo perdoado. A vítima está ali e ela percebe: poxa, eu quero perdoar você por causa do que você cometeu contra mim. Você aceita? Isso é um ato bilateral. Se não houver o aceite, a queixa-crime, a ação penal privada deve continuar até que se prove a inocência ou a condenação, a culpabilidade do autor. Certo? Só ocorre o perdão na ação penal privada até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu só posso utilizar o perdão nas ações penais privadas, exclusivamente privadas. Eu não posso na ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque se eventualmente eu quiser perdoar, o Ministério Público pode continuar a ação na ação penal privada subsidiária da pública. E nas ações penais privadas normais e exclusivas, isso pode ocorrer até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pergunta de prova: até que momento o ofendido ele pode dar o beneplácito do perdão para o autor? Até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. E esse perdão pode se dar de duas formas: processual ou extraprocessual. Processual é quando o ofendido ele dá esse perdão dentro dos autos. Ele traz nos autos ali o perdão. Eu perdoo o cidadão X por ter cometido isso. Mas quando ele não faz isso nos autos, ele faz de maneira extraprocessual, fora dos autos. Como? Com um ato incompatível, igual como a gente falou na renúncia. Ele convida o camarada, o Zé Mané, que fez uma parada contra ele, para um casamento, para algo íntimo, algo que demonstre o perdão, não escrito ali, mas demonstre uma proximidade. Então, nesse caso, a gente está falando de um perdão tácito que ocorreu depois do início da ação penal privada, da queixa-crime. Depois disso, temos aqui o menor de 18 anos. O menor de 18, ele pode perdoar? Não, quem pode perdoar é seu representante legal. E na hipótese de haver dois ofendidos. Quando há dois ou mais ofendidos, se a vítima perdoa um deles, esse perdão se estende para o outro? Sim, o perdão se estende. Porém, é interessante dizer que esse perdão que se estende para o outro, ele não tira o direito desse outro de negar. Porque os dois têm que aceitar. Se só um deles aceitar, só a esse que aceitou se manifesta a extinção da punibilidade. Quanto ao outro, continua o processo. Segue o processo.
Mas se os dois aceitarem, extinção da punibilidade dos dois. Se só um aceitar, extingue a punibilidade de um e continua de outro. Por que ele negaria isso? Por que ele negaria o perdão? Alguns professores que tive me disseram que nega porque quer descobrir a verdadeira inocência. Então espera terminar todo o processo para descobrir isso ou não. Vamos lá? E para que se possa manejar o perdão, é preciso que o seu procurador tenha também seus special powers. Ou seja, se um procurador quer fazer isso no seu lugar, ele precisa de poderes especiais para que possa ser concedido o perdão. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira a entender mais sobre queixa-crime, sobre ação penal pública incondicionada, condicionada à representação, ação penal privada e um pouco sobre ação penal privada subsidiária da pública, que eu pretendo fazer um vídeo específico sobre ela depois, se inscreve nesse canal, porque aqui eu quero trazer conteúdos que vão te ajudar a passar na prova de penal da OAB, né? E a gente vai comer a FGV com farinha juntos. E eu quero fazer um negócio bem completo. Então, se você apoia uma criação de uma série de vídeos aqui que tragam um conteúdo bacana, que vai te ajudar dentro da tua preparação para a OAB, se inscreve nesse canal. Sou Marcos Fonseca e espero te ajudar nessa jornada. Tamo junto, até depois do fim.